Que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Olá, amigos do canal Vista Pátria, vamos ao nosso boletim Vista Pátria Notícias de hoje, 9 de junho. As principais notícias no meio desse feriadão aí. Então terá notícias tanto de ontem quanto de hoje. Pessoal, a aprovação do Lula diminuiu, isso com pesquisa feita por um instituto que eles adoram. E a desaprovação também aumenta e a aprovação no Nordeste despenca. Também tivemos aí o AGU, como vocês viram, o advogado-geral da União, sendo vaiado na Marcha para Jesus. Vamos falar mais sobre isso aqui rapidinho. E também temos o Deltan Dallagnol, condenado a pagar pelos custos operacionais da Operação Lava Jato. Ele fez um vídeo falando mais sobre isso, vamos fazer aqui o desdobramento. E também temos aí o presidente Jair Bolsonaro sendo aclamado na praia enquanto aproveita a sua folga. Já quem não foi aclamado foi Lula, que empurrou um índio e até agora a Secretaria de Comunicação do governo não explicou o porquê. E também temos a pauta internacional. A China instala bases militares de espionagem em Cuba, a 160 metros dos Estados Unidos. Tudo isso agora. Peço que você compartilhe, verifique se está inscrito. Se não tiver inscrito, for novo aqui, inscreva-se no canal. Nós trazemos aqui um boletim com as principais notícias todos os dias, de segunda a sexta. E também lá no Jornal Brasil, que o link está no primeiro comentário, você pode me ver ao vivo, todos os dias ao vivo, no debate lá com Tássio Marronenda. Pessoal, o advogado-geral da União foi vaiado durante a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus foi criada lá atrás, né, em 2009. O Lula, inclusive, arroga que ele criou a Marcha para Jesus. Mas os evangélicos, né, assim como os católicos, eles sempre tiveram ali uma corrente de esquerda. Não é à toa que nesse palco da Marcha para Jesus é possível ver a Benedita da Silva. Benedita, que é evangélica. E sempre que a esquerda tentou conectar o público evangélico ou usar o público evangélico de alguma forma, na década de 90 eles recorriam à Benedita da Silva. Então a Benedita não é à toa que ela está aí até hoje como deputada federal, né? Inclusive chegou a governar o Rio de Janeiro, foi um período catastrófico para o Rio. Mas, além da Benedita, né, temos aí, por exemplo, na Católica, a corrente da Teologia da Libertação, com estratégias montadas, né, pelo Boff e também por Frei Beto, toda essa turma da CNBB. Então, existem, tá? Não adianta fechar os olhos e fingir que não existe. E isso foi usado aí para tentar pescar o público cristão, público evangélico, em sua maioria ali na Marcha para Jesus, o que não deu certo. Lula, como nós já vimos, né, nessa semana, ele negou o pedido para participar da Marcha para Jesus, não quis ir, simplesmente não foi. E isso aí gerou, né, um preposto, ele indicou um preposto que foi o advogado-geral da União. O advogado-geral da União, assim como a Benedita da Silva, ele tem ali uma formação evangélica. E o Lula falou, vou usar isso, porque tem pouco evangélico, né, no governo do Lula, então por que será, né? Mas ele usou o advogado-geral da União, e ele estava lá fazendo seu discurso, na hora que ele diz que o Lula que mandou tomou uma vaia. Dê uma olhada aí. Meus irmãos, nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para o reino. E é isso que nos diferencia. E é para isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino e vivem pelo reino, e que nós entendemos e que nós estamos lá não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês, e que tenham, e que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Que em nome de Jesus. Eu quero... Então esse é o advogado-geral da União. Eu acho interessante um ponto desse discurso, porque ele é preposto do Lula, como ele bem colocou ali. E ele fala que o povo quer paz, mas não é o que o seu líder, Luiz Inácio Lula da Silva, quer. Ele não quer paz. Vamos lembrar da fala dele, semana passada? Essa é uma guerra que nós temos que fazer. A famosa guerra entre o bem e o mal.
Não precisa ser a guerra entre a esquerda e a direita, não. A guerra entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. Então o Lula quer guerra, ele não quer paz. De paz ele só quer o Nobel da Paz, por isso fica toda hora falando bobagem sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Comente aqui embaixo o que você achou dessa vaia. Você acha que evangélico tem como apoiar o governo do PT? Deixa aqui embaixo. Por falar de apoio, vamos à próxima pauta, que é justamente sobre os apoios. A aprovação de Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 37%, caindo, tendo uma retração. E também tivemos aí o aumento, né, desse recuo justamente no Nordeste. A aprovação dele despencou 18,18% nos estados que tiveram ali o Lula na frente. A maioria dele tiveram o Lula na frente. O Nordeste, Bahia, por exemplo, com 77% dos votos para Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o detalhe. O detalhe é que essa pesquisa ela é do IPEC, antigo IBOP. Então não dá para os esquerdistas apontarem um canhão contra o Instituto, porque eles gostam desse Instituto, ou não gostam. Na época da eleição, eles diziam que não, só o IPEC, eles anunciavam IPEC e Folha, e Datafolha, porque eram institutos que tinham reputação. Primeiro que esse IPEC foi criado do nada, se a gente levar em nome o IPEC, levar em conta que ele não é o IBOP. Se a gente levar em conta que ele é o IBOP, então foi apenas uma maracutaia para poder disfarçar os erros de 2018, né? E agora os erros absurdos, catastróficos que o IPEC fez. Mas tá aí, eles confiam nesse instituto. E segundo esse instituto, despencou 20% no Nordeste e a desaprovação sobe sem parar. É isso aí. E a tendência é que caia mais nesses levantamentos. A aprovação dele, segundo o IPEC, a nível nacional é 37%, que consideram o governo bom ou ótimo. As avaliações de ruim ou péssimas chegam a 28%, e o governo regular no Fred Teixeira, 32%. Né? Esse aí é o levantamento que foi revelado hoje pelo jornal O Globo, pesquisa encomendada pelo jornal O Globo. Está posto. Pessoal, também temos aí, né, o Deltan Dallagnol, que foi condenado a pagar 3 milhões de reais pelo custo operacional da Operação Lava Jato. O que é isso? Hotel de procurador, passagem de procurador, tudo isso que nem sequer passava pela aprovação do Deltan, né, esse gasto vinha inclusive da PGR, esse direcionamento de gastos, né, hotel, que era um procurador que vai do Rio de Janeiro a Curitiba, que estão trabalhando na mesma operação, hotel, avião, isso aí agora o Deltan vai ter que pagar. 3 milhões de reais. Dê uma olhada na declaração que ele fez. O STJ decidiu por 6 votos a 5 que o acórdão do Tribunal de Contas da União, o TCU, que está cobrando de mim mais de 3 milhões de reais, pode avançar, mesmo eu tendo decisões da Justiça da primeira instância anulando o caso por existirem indícios de perseguição política. Eles estão cobrando de mim o dinheiro gasto para a Lava Jato funcionar, o valor das diárias e passagens que foram pagas para outros procuradores virem toda semana trabalhar em Curitiba e recuperar mais de 15 bilhões de reais. Eles estão me cobrando esses valores que foram considerados legais por toda a área técnica do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Federal, mas os ministros, a parte política do TCU, quer acabar com o patrimônio de quem combateu a corrupção. Para deixar aumentar mais ainda o abuso, além de o gasto ter sido legal e de eu não ter recebido esses valores, eu também não paguei, eu não mandei pagar, eu não autorizei, eu não pedi, eu não opinei. Era algo entre os procuradores e a Procuradoria-Geral da República. Por isso que a Justiça Federal já disse que esse procedimento do TCU tem evidentes e manifestas ilegalidades, além de indícios de quebra de impessoalidade, ou seja, de perseguição política mesmo. Mesmo eu tendo decisões da Justiça em meu favor, até mesmo uma sentença anulando o procedimento do TCU, agora o STJ está suspendendo as decisões em meu favor da Justiça e está permitindo que o procedimento do TCU avance e que eu seja cobrado. Eles querem que quem ousou combater a corrupção pague o preço nesse país, com o seu mandato, com o seu patrimônio e com a vida da sua família. Inclusive, o deputado Marco Feliciano, né, chegou a falar hoje para ele, Deltan, vá embora do Brasil. Enquanto é tempo, você tem documentos suficientes para constatar que você é um perseguido político. E fica muito claro que há uma perseguição política, porque o Dias Toffoli, né, ele tirou a vaga que seria do PL e colocou para o Hawley, deputado Hawley do Podemos, que teve 11 mil votos.
Só que ele teve menos de 10% do quociente eleitoral. Então ele não poderia assumir. Aí eles estão alegando que ele é suplente. Mas se ele é suplente, então quebra a narrativa de que foi cassado o registro do Deltan. Porque não foi cassado o mandato do Deltan, foi cassado o registro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então como é que o deputado do Podemos agora vai se beneficiar disso? É por isso que está tendo uma briga judicial nesse exato momento. O PL entrou com recurso, né? O Dias Toffoli indeferiu esse recurso, passou a vaga para o Deltan, trouxe isso na quarta-feira para vocês, mas essa votação está em andamento no plenário. 3-0 a favor do Podemos contra o PL. Se o deputado Hawley, que já foi deputado desde 1991, ele tem o direito a ficar com a vaga, significa que quem foi cassado foi o Deltan e não o registro. Comprovando aí que é uma perseguição direta à pessoa do Deltan e não ao registro da candidatura. Realmente eu acho que o Deltan, a essa altura do campeonato, deveria seguir aí o que o Marco Feliciano está falando. A perseguição contra ele está imensa, né, e vai continuar e vão colocá-lo na cadeia. Estão querendo que ele pague hotel e voo de procurador da República que estava trabalhando na operação. Isso é loucura. E Bolsonaro é aclamado no litoral norte paulista, lembrando que o litoral norte foi vítima de chuvas, né, terríveis no início do ano, e o governador Tarcísio de Freitas prontamente agiu naquela região para poder, né, mitigar ali, diminuir as dúvidas e diminuir o sofrimento daquele povo e as dúvidas sobre o seu futuro. O presidente Jair Bolsonaro, ele ressaltou isso em um vídeo, e também vamos dar uma olhada aqui nos gritos, na aclamação popular, sendo chamado de mito, criancinha, mulher, todo mundo querendo tirar foto com o Bolsonaro. Deixa o homem comer. Vai lá, comecei ali. Boa. A mascote, Bolsonaro. Manda pra mim. Quer segurar? Vai, Ju. Essa pode mostrar. Isso aí foi Bolsonaro no litoral norte paulista, mas uma pessoa que não tem esse mesmo clamor popular é Luiz Inácio Lula da Silva, que, como nós vimos aí na última quarta-feira, durante o evento, ele contratou pessoas, né, lá na feira da Bahia, na verdade na terça-feira, ele contratou pessoas. Não sabemos se contratou, mas ônibus foram contratados, não as pessoas, tá? Antes que queiram me processar. Ônibus foram vistos, né, chegados, ônibus fretados, então foi contratado por alguém, com aproximadamente 1.300 pessoas para a Farm Show na Bahia. E foi impedida a entrada do povão ali, do povo que não era militante, e dessa forma aquele pessoal que foi lá de fora gritou, né, Lula ladrão. Agora vimos aí o Lula num evento do qual a Secretaria de Comunicação do governo até agora não deu explicações. Então, Paulo Pimenta, se até agora você não deu explicações, não dá para dizer que isso é fake news. Nós temos o vídeo, o fato do Lula empurrando o índio. E aí, vocês vão ver agora o que o Lula vai fazer com esse índio? Olha aí o que ele faz. Esse é o amor vencer. Então, aí, ó, o jeito que ele faz assim com o braço, esse jeito aqui, não é só um... Pô, calma aí, deixa eu passar. Foi né? O gesto ali deixa claro como foi a reação contra o índio. Estava ali querendo receber palmas e tudo mais. Agora, por que isso é relevante? É relevante porque é um governo que diz que defende o índio. Ah, como assim defende o índio? Não é só defende o índio, ele quer mudar a legislação, e agora com o Supremo Tribunal Federal julgando a matéria, que é um marco temporal. Os seus ministros, como a Índia Guajajara, ministra dos povos indígenas, querem atrapalhar o desenvolvimento do país com o marco temporal, causando insegurança jurídica, mas quando ele vê um índio na frente dele, ele faz isso. Então, por esse tipo de vídeo, que seria uma coisa irrelevante, se torna importante a partir do momento que a pessoa vive à base da hipocrisia. Né? Que é o caso que está acontecendo lá com o Felipe Neto e a Blaze. Um monte de gente divulgou a Blaze, que é o cassino de aposta. O problema não é você divulgar.
né? Ou você divulga e tô nem aí, quero divulgar, cada um joga quem quer. O problema é você usar hipocrisia, né? É aí que o povo fica pé da vida. Porque existem algumas pessoas que têm comportamentos que estão escrachados ali e ninguém... o pessoal já convive com aquilo, já sabe o que esperar. Agora, quando tem a hipocrisia, aí é que mora o problema. E é por isso que um vídeo como esse do Lula empurrando o índio se torna importante e relevante. Pauta internacional para a gente ir para o encerramento desse boletim mais curto hoje, né? Porque é feriadão, pessoal. Põe uma prainha aí. Me diga aqui embaixo no teu comentário. Como está sendo o seu feriadão aí? Tá com a família? Tá viajando? Comente aqui embaixo, quero saber o que você anda fazendo aí no feriadão. Né? E aproveita e me siga lá nas redes sociais, o link está aqui na descrição, @almafrutuoso. A gente tem essa interação mais informal. É legal, eu gosto. Mas, o boletim é mais curto, vamos para o encerramento. China terá base secreta de espionagem em Cuba, voltada contra os Estados Unidos. Essa base de espionagem foi revelada aí por uma fonte do The Wall Street Journal, importante jornal, considerado até um jornal do direita nos Estados Unidos, que revelou que eles estão montando uma base de espionagem em Cuba. China ofereceu bilhões de dólares para Cuba, que está com um problema enorme financeiro, né, não é de hoje. E nos anos 60 já teve, né, a Rússia lá, a União Soviética colocando mísseis, né, nucleares, o que deu muito problema. Agora não são mísseis nucleares, pelo menos não por enquanto. Mas vão colocar uma base de espionagem capaz de interceptar a comunicação em todo o Sudeste americano. E todo o Sudeste americano é um problema. Por quê? Porque ali está concentrado o maior número de bases militares, né? O comando do Exército, por exemplo, fica em Tampa, na Flórida. Temos ali a Carolina do Norte com a maior base militar dos Estados Unidos. Tudo isso ali consolidado no Sudeste dos Estados Unidos. E os caras vão conseguir ouvir, monitorar. Isso porque essa base vai ficar a 160 metros, né, 160 quilômetros dos Estados Unidos, ali da Flórida, da ponta, né, a ilha de Cuba. Então há um perigo tremendo aí para as comunicações dos Estados Unidos num ambiente de Guerra Fria, né? Em breve vai começar a Terceira Guerra Mundial, que terá como pivô principal aí. Não vai ser a Rússia, vai ser China e Estados Unidos. É um consenso entre o meio militar, não é se, mas quando essa guerra vai começar. O palco principal, inclusive, já é indicado que será no Mar da China. Por isso essa briga, Taiwan e tudo mais, né, é tão importante naquela região. E aí os caras vão lá e colocaram um posto de espionagem. Não é nenhuma novidade. Vimos os balões chineses, os OVNIs, que eram balões, né, depois deixou de ser OVNI para ser identificado como balão de espionagem chinesa, que é uma tecnologia nova, diga-se de passagem. Esse balão, ele estava rolando a solto o balão, está rolando tudo quanto é lugar esse balão chinês, porque ele está, né, numa área da nossa atmosfera, na verdade ele está numa posição, numa camada, no qual não tinham radares apontados para ali, porque ali era muito alto para voar, por isso eles colocam esse balão com a câmera. E aí o chinês que criou isso é revolucionário, fez um monte desse balão, espalhou pelo mundo, e ninguém estava percebendo o balão. Por quê? O balão estava lá, mas o radar não estava apontado, o radar apontava nessa direção e o balão estava aqui. Agora eles inclinaram, né, o radar para poder pegar os balões. Foi aí aquela febre de OVNI para tudo quanto é lugar, né, que a gente viu. Um monte de OVNI aparecendo, justamente porque ajustaram o satélite quando descobriram que os chineses estavam há anos, tá? Há anos. Isso foi em 2019, já estava colocando no ar esses balões, só agora descobriram. Então imagina quanta coisa a China já não capturou, né, com esses balões. E agora ali mais um posto, né, avançado de monitoramento do exército americano. Tudo isso aí para a guerra que virá em breve, né? Mais uma guerra que o mundo vai ter. Por isso é importante você cuidar do seu dinheirinho, meu amigo. Inclusive, o Brasil apontou hoje aí um número maior nos saques da poupança do que o número de depósitos, demonstrando que há um risco, né, tanto do desgoverno que está aí, quanto também há um risco para o mundo, né, a forma como você guarda o seu dinheiro, né, e é importante você começar a se atentar a isso, porque eclodindo aí uma catástrofe nuclear ou algo nesse sentido, né, pode ter uma corrida aos bancos e uma quebradeira. Então é importante você saber guardar o seu dinheiro para o tempo de tribulação que virá. Um forte abraço a todos vocês que me assistiram até aqui. Tenham um bom feriado. À noite, quem quiser me ver ao vivo, vou estar lá
no Jornal Brasil. O link do Jornal Brasil está no primeiro comentário. Clica lá, né, e você vai acompanhar. 8 da noite, todo dia. Forte abraço. Até a próxima.